9 horas, 7 horas, 6 horas, meio-dia, 2 da tarde, 3 da manhã, não importa. Vem com a gente, vem pro Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professor Otinho. Vamos falar agora da segunda parte da aula de propriedades coligativas. Agora falando de fato das propriedades coligativas em si. Como nós vimos na aula passada, as propriedades coligativas são 4. Temperaturas de fusão, de ebulição, pressão de vapor e pressão osmótica. Agora, essas propriedades coligativas têm a ver com o solvente. E quando nós adicionamos um soluto não volátil, essas quatro propriedades são alteradas. Muito bem. Vamos olhar agora duas propriedades que são correlacionadas entre si, que é a temperatura de fusão e ebulição. A temperatura de ebulição a gente fala, o estudo da variação da temperatura de ebulição a gente fala de ebulioscopia, e a variação da temperatura de fusão a gente chama de crioscopia. Vamos primeiro estudar a ebulioscopia. Vamos pensar na seguinte coisa. Vamos pensar que nós temos um suporte contendo um bico de Bunsen e nesse bico de Bunsen, acima dele nós temos um sistema fechado contendo água e também um termômetro. À medida que vamos aquecendo a água, nós vamos chegar na temperatura de ebulição. Quem sabe que é quanto? 100 graus Celsius. Aí, nós vamos adicionar 5 vezes 10 a menos 2 mol de glicose, ou 0,05 mol de glicose. Que a gente observa que a temperatura de ebulição não vai ser mais 100 graus Celsius, vai ser um pouquinho maior, 100,03 graus Celsius. Vamos adicionar mais um pouquinho de glicose, 0,05 mol dessa substância. A temperatura de ebulição do solvente não vai ser nem mais 100, nem 100,03, vai ser agora 100,06. Vamos adicionar mais um pouquinho de glicose. Nós vamos observar que a temperatura também de ebulição vai também aumentar um pouquinho. Então, vamos considerar T1, T2 e T3. Se fizermos a subtração dessa temperatura de T2 menos T1, nós vamos ter um ΔT. O ΔT, que é este daqui. ΔT1, que é em relação à primeira adição de glicose com solvente puro. A segunda adição de glicose em relação ao solvente puro, a gente vai chamar de T2. Na verdade, eu se enganei. Espera aí. A primeira variação é essa daqui, ó, porque esse gráfico começa no zero. Então, esse aqui é T1. Isso sim, agora é T2. E, finalmente, a variação de temperatura em relação ao solvente puro, a gente chama de T3. Tá aí. Delta T3, né? Delta e delta. Como nós estamos trabalhando com a temperatura, nós não podemos utilizar nem concentrações de unidade grama por litro, nem mol por litro. Por quê? Nós já sabemos que o volume de solução é diretamente influenciado pela temperatura. No nosso caso, nós estamos utilizando 1 litro de água. Então, qual seria a unidade utilizada para esse tipo de estudo? É a molalidade, né? Que é representada pela letra W. Molalidade. É um nome engraçado. Molalidade. E qual é a unidade desse negócio? É mol de soluto por quilograma de solvente. Como a gente já sabe que a água possui densidade 1, então a concentração molar qual vai ser? Mol por quilograma, ou seja, 0,05 molar, 0,1 molar e 0,15 molar. Muito bem. Agora que a gente já achou as variações de temperatura em relação às temperaturas de ebulição do solvente, a gente pode correlacionar
esses dados. Então, veja. No primeiro caso, nós temos essa temperatura de ebulição. No segundo caso, nós temos essa temperatura de ebulição. E no terceiro caso, nós temos essa temperatura de ebulição. Veja só que interessante. Os pontos são colineares, portanto, eu posso traçar uma reta entre esses pontos, né? Ou seja, qual a relação que a gente pode observar? Quando adicionamos um soluto não volátil, o que aconteceu? Aconteceu um aumento na temperatura de ebulição. Então, o que a gente conclui? Que a adição de um soluto não volátil vai elevar a sua temperatura de ebulição. E qual vai ser a equação que vai correlacionar a variação de temperatura de ebulição com a molalidade? Vai ser essa daqui. Ó. ΔT EB vai ser igual a K EB vezes W. Essa é a equação linear. Então veja, se com o aumento da temperatura eu posso obter, eu aumento a temperatura de ebulição, o que vai acontecer quando a concentração for zero? Não vai ter aumento da temperatura de ebulição. Logo, eu tenho a situação de solvente puro. Muito bem, pessoal. Agora vamos ver a crioscopia. A crioscopia tem a ver com a temperatura de fusão dos solventes. Então, vamos utilizar o mesmo sistema, ou seja, água pura no seu ponto, ao invés de ebulição, agora no seu ponto de fusão, 0 graus Celsius. Muito bem, quando adicionamos 0,05 mol de glicose, nós observamos o seguinte, a água ela não vai mais fundir a 0 graus, mas um pouquinho abaixo, a menos 0,09 graus Celsius. Uma segunda adição de glicose, a mesma quantidade, vai abaixar um pouquinho mais a temperatura de fusão. Vejam só, nós estamos saindo de 0, agora está saindo para menos 0,2 graus Celsius. E quando adicionamos mais uma quantidade de glicose, a temperatura de fusão diminui mais ainda. Agora vamos correlacionar isso com a variação da temperatura de ebulição com a molalidade. Lembrando que a molalidade é uma concentração mol por quilograma de solvente. Muito bem. Daqui para cá nós temos ΔT1, né, que corresponde à adição de 0,05 mol a 1 litro de água. A segunda adição corresponde a essa temperatura, em que nós temos 0,1 molar. E, finalmente, a variação de temperatura em relação à inicial corresponde a essa molalidade. Vejam só vocês, nós temos uma correlação linear, porque os pontos são colineares. Então, veja só, vai dar uma coisa mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos assim. Um pouquinho mais para cá. Aqui. Então, vai dar uma coisa mais ou menos assim. Então, tá aí. O que a gente pode concluir? Que a adição de um soluto não volátil faz diminuir a temperatura de ebulição, não. Temperatura de fusão. Lembre-se, a temperatura de fusão. Olha aqui a unidade. É menos ΔTF. Ou seja, esse valor está diminuindo, está abaixo de zero. E para efeito de gráfico, nós multiplicamos por menos 1. Da mesma forma que a temperatura de ebulição possui correlação linear, a temperatura de fusão também possui correlação linear com a molalidade. E qual vai ser? TF vai ser igual a KF vezes W. Ou seja, o abaixamento de temperatura corresponde a um produto entre a constante ebulioscópica, aliás, constante crioscópica do solvente vezes a molalidade da solução. Muito bem.
Agora vamos nos perguntar, por que a temperatura de ebulição aumenta e a temperatura de fusão diminui quando adicionou um soluto? Isso tem tudo a ver com as interações intermoleculares. Como nós vimos na aula de interações intermoleculares, nós vimos que a água interage com ela mesma. Então vejam só. A interação da água com ela mesma gera uma determinada temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, as únicas forças que atuam sobre a molécula de água são as ligações de hidrogênio. Portanto, quando o solvente é puro, ou seja, quando a água é pura, nós vimos somente o quê? A temperatura de fusão e ebulição da água pura. Agora, quando adicionamos um soluto, o que vai acontecer? A água vai interagir com outras moléculas de água e, ao mesmo tempo, as moléculas de água vão interagir com o soluto. Então, não existe mais a situação de água pura. Nós temos água e soluto. E isso influencia nas temperaturas de fusão e ebulição. Por que a temperatura de ebulição aumentou? Porque o soluto, no caso a glicose, vai estar interagindo com a molécula de água. A glicose é um sacarídeo, a professora Maui em breve vai falar sobre bioquímica, vai falar sobre açúcares. E a glicose, ela possui grupos OH e grupos COOH, que são grupos capazes de fazer ligações de hidrogênio. Então, vejam só. A água, como ela é um dipolo permanente, ela vai interagir com o dipolo positivo da molécula de glicose que possui OH. Então, ela vai interagir aqui e aqui. Da mesma forma, a água vai interagir com os grupos aldeídicos da glicose. Então, o que é que significa dizer? Para a temperatura de ebulição, vai ser mais difícil evaporar o solvente. Por quê? O soluto vai estar interagindo diretamente com ele. O raciocínio contrário é verdadeiro. Por que se abaixou a temperatura de fusão? Porque a glicose vai estar interagindo com a água. E para formar o cristal de água, vai ser preciso muito mais energia do que no solvente puro. Portanto, para poder acomodar melhor a molécula de glicose dentro do sistema da solução, vai ser preciso mais energia. Ou seja, vai ser preciso energia para encaixar as moléculas de água e encaixar as moléculas de água com a glicose. É por isso que nós vemos essas diferenças de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Qual o exemplo mais próximo da gente em que a gente observa isso? É nada mais, nada menos que o produto que se utiliza para fazer o resfriamento dos motores dos nossos carros, né? O motor dos nossos carros sofrem uma temperatura muito elevada. Aquilo lá é uma máquina térmica. Portanto, a substância que se utiliza para fazer a refrigeração do motor, para fazer troca de calor com o ambiente, se chama etileno, etileno glicol. Essa substância ela tem a capacidade tanto de aumentar a temperatura de ebulição e abaixar a temperatura de fusão. O que significa isso? Se tivermos uma proporção 1:1 de água e etileno glicol, nós temos que a temperatura de fusão da água cai a mais ou menos... Deixa eu ver aqui. A temperatura de fusão cai a menos 35 graus Celsius e a temperatura de ebulição vai para 195 graus Celsius. Ou seja, é margem mais do que suficiente para você proteger seu motor. Em termos mais práticos, no Brasil, como é um clima tropical,
é muito fácil da água superaquecer dentro do motor. Então, o que acontece? Quando você adiciona etileno glicol, você consegue controlar a temperatura. Enquanto que em países muito frios, ou até mesmo no sul do Brasil, em que há possibilidade de haver, inclusive, neve, granizo e abaixar muito a temperatura, também o etileno glicol vai ser útil no motor do seu carro. O que acontece quando você dirige o seu carro sem a adição do etileno glicol? Vai acontecer uma coisa chamada queima de junta do cabeçote. Vai haver um superaquecimento do motor e o que vai acontecer? Você simplesmente vai ter a entrada de água na câmara de combustão. Então, o Tião vai colocar aí para vocês uma imagem de uma junta queimada. E isso não é brincadeira, viu? Pode até, inclusive, entortar o pistão, que aí, meu amigo, entortou o pistão, danou-se. É muito caro. Muito bem. Vocês viram que existe uma correlação direta entre burioscopia e crioscopia. Ou seja, as temperaturas de fusão e ebulição, elas se alteram quando nós adicionamos um solvente, um soluto não volátil. Vamos ver agora, com mais calma e com mais detalhes, sobre a tonoscopia, que tem a ver com a pressão de vapor. Muito bem, pessoal. Vamos falar agora de tonoscopia, que é uma das propriedades coligativas que vai se estudar a pressão de vapor. Então, veja, a 30 graus Celsius, a água possui uma determinada pressão de vapor. Então, vamos pensar no seguinte sistema. Nós temos a água e, a essa temperatura, depois de algum tempo, a pressão se estabilizou. E a pressão dentro desse sistema foi quanto? 4,2 kPa. Então, vejam só. Nós temos equilíbrio entre a água líquida e água vapor. Então, veja. No equilíbrio vai existir essas duas fases. Então, vamos fazer como nós fizemos anteriormente. Vamos adicionar 0,05 mol de glicose. O que a gente observa? Que a solução vai possuir uma pressão de vapor diferente. Diferente e menor. 4 kPa. Vamos pensar na seguinte coisa. Vamos ver o diagrama de pressão e temperatura para a água pura e para a solução de glicose. Então veja, nesse eixo aqui, nós temos a temperatura de 30 graus. Então olhe, aqui nós temos 4,2 kPa e quando há a solução, nós abaixamos a pressão de vapor, fica 4 kPa. Essa diferença ΔP, ela tem relação tanto com a fração molar do soluto que está dissolvido na solução, quanto da sua molaridade. Então veja, tem duas formas de se expressar esse abaixamento de pressão. Nós temos que a variação de pressão, que corresponde ao seu abaixamento em relação ao solvente puro, vai ser igual à fração molar do solvente vezes a pressão de vapor do solvente puro. Que nada mais é, se a gente prestar atenção, que a lei de Dalton dos gases que nós vimos anteriormente aplicado para vapores. Uma outra forma também de se representar o abaixamento tonoscópico de um solvente é dado por essa equação. ΔP, ou seja, a variação de pressão em relação à pressão do solvente vai ser igual a uma constante tonoscópica vezes W. Lembrando que W é a molaridade. Mol por quilogramas. Ambas as leis refletem a mesma pessoa que desenvolveu essa lei, E o caboclo que estudou esse negócio se chama François-Marie Raoult. Então são as leis de Raoult. Muito bem. Então, por que, assim como nós vimos na temperatura de ebulição e fusão, por que a pressão de vapor ela diminui tanto quando nós adicionamos um solvente, um soluto não volátil? Também tem a ver com as interações intermoleculares. Da mesma forma que nós vimos anteriormente, cada bolinha dessa representando a molécula de água vai interagir com ligações de hidrogênio. Quando adicionamos um soluto não volátil que consiga interagir com a água, vai prender
essas moléculas por ligações de hidrogênio, porque, como eu falei para vocês no texto anterior, a glicose possui grupos que podem interagir muito fortemente com a água. E assim prende as moléculas de água na fase líquida, não permitindo que elas evaporem. Então veja, da mesma forma que nas temperaturas de fusão e ebulição, a explicação dada lá é a mesma daqui. Então vejam só. Na próxima aula, estou falando muito veja só, né? Então no próximo take agora vamos falar sobre pressão osmótica, que é muito importante para o nosso organismo. Muito bem, pessoal. Agora, para finalizar a nossa aula de propriedades coligativas, vamos falar da osmometria, né? A osmometria tem a ver com a osmose. O que é a osmose? É a passagem de solvente da região menos concentrada para mais concentrada. Então, como é que seria isso? Nós temos aqui um tubo em U, em que é separado por uma membrana semipermeável, onde do lado nós temos água e uma solução de glicose. Isso num tempo que vamos chamar T igual a zero. À medida que o tempo avança, o que a gente observa? O nível do lado da água pura diminui, enquanto que o nível da solução de glicose aumenta. Essa diferença de altura tem a ver com a passagem do solvente, no caso a água, região menos concentrada, que só tem água pura, para mais concentrada. O exemplo clássico que se dá para a osmose é nas hemácias. A hemácia é a nossa célula do sangue. Então, essa célula ela está no meio que é extremamente controlado, em que a concentração de eletrólitos, um deles é cloreto de sódio, 0,9%. Então, como é que seria isso no meio hipotônico, né? Na concentração abaixo da concentração extracelular? Vai existir esse tipo de coisa. Vai haver passagem de solvente do menos concentrado para a região mais concentrada. Vai acontecer exatamente isso. E a célula vai inchar. Ela fica exatamente desse jeito. Por quê? Ela inchou por conta da entrada de moléculas de água para dentro da célula. Quando o meio é isotônico, ou seja, quando a concentração intracelular é igual à concentração extracelular de cloreto de sódio, nós temos a célula, a hemácia, intacta. Quando nós temos um meio hipertônico, ou seja, quando a concentração externa é maior que a concentração interna, nós vamos ter um movimento contrário. Vai sair água da hemácia de modo a... vai haver o transporte de água para fora da célula. Por quê? Como a osmose tem a ver com a diferença de concentração entre um lado interno e externo, se do lado externo está mais concentrado, o lado interno está menos concentrado. Vai passar a água para o lado de fora. Então, qual vai ser a propriedade que vai estar relacionada com esse tipo de fenômeno? É a pressão osmótica, que é isso que a gente vai ver agora. Muito bem, pessoal. Vamos finalizar a nossa aula de propriedades coligativas falando da última propriedade, que é a pressão osmótica, né? O que é a pressão osmótica? É aquela pressão necessária para evitar a osmose. Ou seja, como a gente calcula isso? A pressão osmótica vai ser o produto da concentração molar, ou seja, mol por litro, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Então, se uma pressão osmótica em relação ao meio exterior for maior ou menor, vai haver um movimento de água para entrar ou sair desse meio. Vamos agora relembrar do que a gente viu anteriormente sobre as hemácias. Quando nós temos um meio hipertônico, nós temos um meio muito concentrado. Portanto, nós temos uma pressão osmótica muito grande em relação à hemácia. Então, o que vai acontecer? Vai haver um movimento da saída de água da hemácia. Quando nós temos um meio isotônico, a pressão osmótica da solução externa à hemácia vai ser igual à solução interna da célula. Então, vai haver um equilíbrio da entrada de água e saída de água. Ou seja, a quantidade de água que entra é a mesma quantidade de água que sai.
E no meio hipotônico, a pressão osmótica externa é menor do que a interna. Portanto, a água vai entrar do meio extracelular para dentro da célula. Muito bem. Até agora nós vimos que as propriedades coligativas, elas funcionam, aliás, elas existem quando nós adicionamos um soluto não volátil. E até agora a gente só falou de compostos moleculares. E quando nós temos compostos iônicos, vai entrar uma propriedade chamada de fator de Van 't Hoff. O que significa dizer? Que a propriedade coligativa de uma substância, quando se adiciona um soluto iônico, vai ser igual à propriedade coligativa de adição de um composto molecular vezes I. Esse I significa o número de íons que está dissolvido em solução. Portanto, qualquer composto molecular vai ter fator igual a 1. Ou seja, se eu tenho um composto molecular, ele só vai ser relativo somente a I igual a 1. Quando eu tiver o I maior que 1, como por exemplo, cloreto de sódio, cloreto de potássio, sulfato de sódio e outros sais multivalentes, nós vamos multiplicar a propriedade coligativa por esse fator de Van 't Hoff. Ou seja, temperatura de fusão e ebulição, o abaixamento da temperatura de fusão e aumento de ebulição vai ser igual às suas constantes respectivas vezes a molaridade vezes I. A pressão osmótica vai ser concentração molar vezes R vezes T vezes I. E assim por diante. E também na lei de Raoult, você vai ter que multiplicar por I aquela lei que relaciona o abaixamento da pressão de vapor com a molaridade. Agora, por que isso acontece? A gente viu até agora que uma substância molecular vai interagir com a água. Se eu tiver uma substância iônica, mais de uma substância que vai conter nesse sal ou nesse óxido ou qualquer outra substância, vai também interagir com a água. Então vamos pensar no caso do cloreto de sódio. O cloreto de sódio possui dois íons que podem interagir com a água, íon sódio e íon cloreto. Portanto, o fator de Van 't Hoff nesse caso é 2. Por quê? Por que isso acontece então? Como o cátion é positivo, a molécula de água vai interagir com o seu lado negativo, enquanto que o ânion cloreto vai interagir com o lado positivo da água, que é pelos lados do hidrogênio. Assim, nós temos aí um fator que vai aumentar a intensidade da propriedade coligativa. Então, pessoal, finalizamos aqui o conteúdo de propriedades coligativas. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escreva aí para a gente nos comentários. É isso aí. Obrigado pela atenção e esgulepa, negada.